Bom dia, pessoal. Meu nome é Jair Nogueira, eu sou formado em Relações Internacionais aí no Brasil e sou amigo do professor Rui de vocês. E ele me fez uma pergunta se eu estava interessado em fazer um vídeo sobre como os estrangeiros veem os brasileiros. Bem, e o que eu posso falar, já que eu moro aqui na Noruega e tenho um contato diariamente com estrangeiros, todas as vezes que eles me sabem que eu sou do Brasil, eles sempre ficam surpresos. Ah, é tão legal, que bom que você é do Brasil. Eles pensam que nós somos muito hospitaleiros, sempre me recebem muito bem e sempre falam do lado positivo do brasileiro, que é sempre muito receptivo, que é sempre hospitaleiro, que quando eles vão ao Brasil são muito bem recebidos, e isso é uma coisa muito boa, porque eles têm uma relação muito interessante com os brasileiros. E também sobre música, eles conhecem muito sobre bossa nova, sobre samba. Isso é um assunto que eles sempre se interessam, porque eles gostam muito da música popular brasileira. E outro ponto em relação aos produtos do Brasil e a comida também, primeiro de tudo é o café. Eles gostam muito do café brasileiro, aqui é muito famoso. Quando você vai nos restaurantes, nos cafés, eles sempre oferecem o café brasileiro como algo interessante, como algo exótico e gostoso. Quanto a isso, nós somos muito bem reconhecidos, quanto ao café e a nossa música. Porém, como tudo na vida, tem o lado negativo também da visão dos brasileiros. E o principal ponto negativo que eles têm sobre a nossa cultura é sobre a corrupção, claro. Cada dia que passa, mais noticiários falam mais sobre a corrupção no Brasil, sobre as investigações, sobre como os nossos políticos são corruptos e como isso faz um mal terrível ao nosso país. E um dos pontos que eles sempre questionam, principalmente aqui na Noruega, é o desmatamento na Amazônia. Inclusive, durante muitos anos, a Noruega investiu no Brasil bilhões e bilhões de reais para poder parar o desmatamento na Amazônia. Porém, quando o presidente Temer veio aqui no mês passado, na capital, o governo norueguês anunciou que eles iriam cortar pela metade esse dinheiro investido para salvar a Amazônia, porque eles descobriram que o dinheiro não estava sendo investido corretamente e que também todo o governo, todas as esferas federal, estadual e municipal não sabiam como utilizar esse dinheiro investido para poder salvar uma floresta e estavam usando o dinheiro para outras atividades, ou seja, eles estavam desviando dinheiro público, um dinheiro que vem de outro país para nos ajudar. E isso é um problema muito sério para nós e é até um motivo de se sentir envergonhado pelos nossos políticos. E em relação à questão da corrupção, um dos pontos que eles ficam muito surpresos é sobre como os brasileiros não se manifestam tanto contra esses políticos. Eles sempre perguntam por que nós, brasileiros, continuamos votando nos mesmos políticos, por que nós não vamos às ruas, por que nós não protestamos contra essas novas leis, essa falta de justiça, toda essa impunidade contra os corruptos, contra os políticos corruptos e também as empresas. Quanto a isso, eles não entendem como os brasileiros conseguem aguentar tanta corrupção e não fazer nada para mudar isso. E isso é um desafio que nós da nova geração precisamos resolver com urgência. E um dos problemas que eles reparam também em relação à corrupção é a questão da violência. Como o país é violento. O Brasil é um dos países que mais matam no mundo, um dos países que tem mais casos de assaltos, de roubos, de sequestros, e isso eles sempre perguntam como que é viver num país dessa forma, como é viver sem segurança, até porque aqui, nesse país, é raríssimo ter casos de assassinatos, ter casos de assaltos. Existir, existe, mas é algo... Os números são completamente menores do que o Brasil. E isso também é um motivo de vergonha para nós brasileiros fora